Noite, Cíntia. Aliás, mais de 9 horas. Mais de 9 horas. Um voto que surpreendeu pela densidade. Assim, todos sabíamos que Fux ia divergir, mas não tão extremamente como ele até o momento, ele está divergindo, né? Assim, pontos como, por exemplo, votar pela incompetência da Corte para julgar esse processo, né? Alegando aí que os réus não têm foro, então não é o STF, né? Delegando que é a primeira instância, né, ali que tem que julgar. A parte também que eu achei que foi avançou, né? Além disso, ele está ali no STF e ele está dizendo que o STF não é o lugar para ter esse julgamento. Ele fala muito, a gente estava vendo agora, ele fala muito dos atos executórios porque a lei tem ali uma brecha para que os atos declaratórios, atos executórios, as penas são menores ali. E o voto do Alexandre de Moraes, a gente viu, ele pontuou muito, muito, muito a questão dos atos executórios, né? Quer dizer, não é só a intenção de fazer, mas que houve toda uma preparação ali e houve execução, a tentativa de execução do golpe. Defender a anulação do processo desde a denúncia por cerceamento de defesa. E aí a parte que mais me chamou a atenção, eu considero o voto do Fux como um voto de defesa mesmo. Nenhum dos advogados, até agora ouvidos, conseguiu defender tanto os réus como o ministro Luiz Fux. Eu não sei, aí agora ele está votando, até quando o ponto que eu estava, ele está votando ali sobre o Bolsonaro, né? Nos demais, ele só teve um pedido de condenação, em parte, para Mauro Cid. Mas ele declarou... talvez o mais fraco entre todos aqueles todos os participantes que estão sendo julgados hoje. Né? Exatamente. E agora há pouco... o Garnier da organização criminosa. Aliás, ele não reconhece a organização criminosa. Ele chega a falar não a existência de armas, né? Kátia está aqui acompanhando. A organização criminosa armada absolveu Mauro Cid. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Condenar em parte. Né? Até esse momento foi a única condenação. Em parte. Golpe de Estado, absolver. Dano qualificado pela violência e grave ameaça, absolver. Deterioração de patrimônio tombado, absolver. Organização criminosa, aí o Garnier também é a mesma coisa, absolver. Então, assim, e ele está votando agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está relatando ali o réu ex-presidente Jair Bolsonaro, acho que vai no mesmo rumo e vai pela absolvição também. Agora, me chamou muito a atenção essa de pedir a anulação do processo e declarar que o STF não é o local ali para ter esse julgamento. E assim a gente vê agora o porquê da insistência dele ontem de colocar lá, levar que não queria a partes ao seu voto. Né? Porque nesse momento ali ele está colocando os seus colegas numa situação muitíssimo complicada. Nem a parte e nem outros colegas votando no mesmo dia. Votando no mesmo dia. Porque o voto da ministra Carmine Lúcia, que viria logo na sequência, foi adiado para amanhã. Queria perguntar para o meu querido José Osmando, que está lá em Maceió, também acompanhando. Osmando, o ministro Fux começou o seu voto durante mais ou menos 1 hora, ali por volta das 9 horas da manhã, falando sobre o papel do juiz, né? Que o juiz deve votar de uma forma técnica e que nenhum tipo de interferência política deve existir no voto do juiz. No entanto, Osmando, até aqui, esse julgamento de valor que ele fez dos seus colegas, dos seus pares, me parece que de todos os votos até então, o mais político. Porque ele está valorando aspectos que não são necessariamente ligados ao processo que ele está julgando, que não estão nos autos. Ele está opinando sobre como votaram os demais, como a PGR preparou aquela denúncia. Enfim, embora ele não cite nomes, mas implicitamente a gente entendeu o recado e acredito que os ministros também, né? Osmando. Cíntia, você tem toda a razão em chamar atenção para esse voto
eminentemente político. Ontem a gente falava sobre o voto do Flávio Dino, que ia numa linha de atenuar um pouco as penas de alguns, e eu chamava a atenção de que isso fazia muito o perfil do Flávio Dino, por ser o Flávio Dino oriundo do mundo político. Mas em relação ao que o ministro Luiz Fux levou hoje para o conhecimento do Brasil, é realmente uma postura rigorosamente política. E me chama a atenção dois pontos que eu acho fundamentais. Duas conclusões que eu tiro disso. O primeiro diz respeito às próprias narrativas que ele leva a esse julgamento de hoje. Ele foge das provas, ele não se atém às provas que estão fartamente apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e sustentadas pelo voto dos dois ministros que já tinham votado antes, o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. E ele vai buscar todo um floreio na literatura jurídica, trazendo citações e citações. Toda a fala dele é baseada em citações, histórias, cita grandes juristas do passado, para tentar desqualificar o relatório do ministro Alexandre de Moraes. Outra coisa que também me chama a atenção é esse voto longo. Ele quis falar mais do que o Alexandre de Moraes. Parece que ele está ali simplesmente falando para um público, respondendo a Alexandre de Moraes, que é considerado pela direita e inclusive pelo governo norte-americano de um ditador, de um tirano, como foi considerado pelo próprio governador de São Paulo naquelas manifestações do dia 7 de setembro. Então, todo esse esforço foi para ilustrar o seu discurso, aparentar um discurso acadêmico forte, muito mais do que jurídico, baseando-se em citações de grandes autores do passado. E nessa enfadonha jornada de hoje, o ministro Fux estabeleceu uma gritante incoerência com o seu próprio passado dentro do STF, pois ele sempre foi considerado um juiz punitivista, que chegou até a negar ao presidente Lula, que estava preso injustamente por armação lá do Sérgio Moro, em Curitiba, negou ao ex-presidente Lula o direito sagrado de comparecer ao sepultamento do seu neto que acabara de falecer. Então, você tem ideia de quanto era, e a partir daí ele continuou punitivista, sendo considerado um ministro legalista. Mas hoje ele foge totalmente desse métier, embora mais recentemente, neste próprio processo, ele tenha com seu voto ajudado a condenar mais de 400 réus que atuaram nos golpes do dia 8 de janeiro. Então, ele que há pouco tempo condenou mais de 800, mais de 400, dentro desse processo, no mesmo STF que ele disse que não é foro para julgar essas autoridades, ele vem agora com essa sustentação que me parece absolutamente descabida. Outro ponto importante que me chama a atenção é que o voto do ministro Fux que ocupou as telas hoje, a manhã toda, e invadiu a nossa noite, continua aí, sem ainda ter sido concluído, ele serve de forma cabal, absoluta, retumbante, para calar a boca daqueles que dizem que o Brasil vive numa ditadura, que esse julgamento é um julgamento político, que não há independência, que houve cerceamento de direito de defesa. Então, a fala do Fux hoje, o voto dele serve rigorosamente